Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Antes de começarmos nossa aula, temos aqui dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro e seu caderno. Bom, meus amores, hoje na nossa aula de redação vamos falar sobre o texto opinativo. O que é o texto de opinião? Ok? O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Podemos considerar um texto opinativo aquele em que o autor apresenta sua opinião, seus pensamentos, seus pontos de vista sobre um determinado assunto. O objetivo do autor é demonstrar sua posição sobre o assunto e influenciar seu leitor. Assim, o autor deve apresentar argumentos que o ajudem a fundamentar a sua opinião. Principais características do artigo de opinião. As características do artigo de opinião são as seguintes: título do texto, geralmente polêmico ou provocador, exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto, apresentar-se em 3 partes: exposição, interpretação e opinião. Como fazer uma conclusão em 6 passos? 1. Seja breve e vá direto ao ponto. 2. Retome a introdução para ressaltar a ideia principal. 3. Resuma o que foi dito para amarrar suas ideias. 4. Ressalte a ideia principal. 5. Incentive o leitor a agir ou refletir. 6. Evite clichês. Então, você seguindo todos esses passos, você vai ter uma ótima conclusão, tá certo? Do texto. Então, sempre que você for fazer, preste atenção no parágrafo, nos acentos, na pontuação, tá certo? Que aí você vai ter uma ótima conclusão. Estrutura. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. No caso das redações escolares e propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função, pois, nesse tipo de produção textual, o número de linhas é restrito. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que, nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Um argumento costuma ter 2 partes: a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados, referência, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese definida. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese,
agora comprovada pelos argumentos. Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes nós temos aí o nosso recadinho diário. Você quer rever nossas aulas? Acesse o site www.escolapequenoespaço.com.br e lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Um grande beijo a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!